Olá, começa agora o Sessão de Notícias, que traz as informações do Legislativo Caxiense. No programa de hoje você vai ver: Câmara realiza reunião pública para discutir o papel da Guarda Municipal depois que um jovem foi morto por um agente em abordagem. Em visita à Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado faz pronunciamento durante a sessão. Os vereadores aprovaram uma moção de contrariedade a uma portaria do governo federal que muda regras sobre limites de remuneração para servidores. E ainda, uma entrevista que traz um alerta para a saúde emocional. Fique com a gente, o Sessão de Notícias está no ar. A semana começou com atenção para a área da segurança pública em Caxias do Sul. O caso do jovem Matheus da Silva dos Santos, de 21 anos, morto em uma abordagem da Guarda Municipal na madrugada do último domingo, motivou a realização de uma reunião pública na Câmara. O objetivo foi esclarecer a população sobre o papel da Guarda. O evento foi convocado por 3 comissões: a de Direitos Humanos e Cidadania, a de Legislação Participativa e Comunitária e a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social. O evento foi conduzido em formato de debate, perguntas e respostas, com a participação de autoridades do poder público, vereadores das comissões. Os representantes dos motoboys também participaram e familiares do Matheus. A mãe e a irmã falaram do ocorrido. A gente só veio nessa reunião porque a gente precisa de respostas. Porque no dia do fato, a gente não teve suporte nenhum. Ninguém nos ligou avisar que meu irmão tinha morrido. Não foi ligado para minha mãe, não tiveram contato com nós. Os presidentes das comissões ressaltaram a importância de trazer esse assunto para dentro da casa fiscalizadora do município. Que a gente possa fazer com que o nome do Matheus fique como um exemplo de uma superação, de uma mudança de visão da nossa segurança pública, da nossa Guarda Municipal, que com 23 anos de atuação, com toda certeza, não pode deixar isso ser o fato que marque a história da Guarda. As leis em vigor, né, inclusive leis federais, e tanto é que no artigo 144 da Constituição Federal, ele está no rol da segurança pública, a nossa Guarda Municipal. A lei, como eu disse, 3.022 do governo federal foi sancionada em 2014. Ela amplia as atribuições da Guarda Municipal, então coube a essa reunião conjunta, né, de várias comissões, e eu como presidente da Comissão de Segurança, elucidar alguns fatos e legislações para que a comunidade entenda o real funcionamento, a real competência da nossa Guarda Municipal. Eu acho que precisa mais encontros desses, porque a sociedade tem que compreender o ocorrido e aquilo que é função exata da Guarda Municipal. Mas foi muito bom e acho que logo também teremos a perícia que vai dizer, né, que a Polícia Civil está verificando os culpados, né, para a gente ter essa compreensão. Ela é útil, ela é importante, ela ajuda a comunidade, mas teve falhas. O vereador Zé D'Ambrós representou o vereador Gilfredo de Camilles, presidente de uma das comissões responsáveis pelo evento, que não pôde permanecer na reunião. Um dos motoboys que foi convidado para representar a categoria falou do diálogo estabelecido durante a reunião e parabenizou a iniciativa dos vereadores. Então, hoje aqui poder ouvi-los e poder falar o que a gente sente, como a gente se sente, de vez em quando até nas abordagens em si, hoje eu acho que foi um marco assim histórico para a cidade de Caxias do Sul, porque eu acho que não houve antes. A gente vai formar um grupo ao qual nós vamos estar fazendo essas visitas à Secretaria Municipal de Transporte, à Guarda Municipal, enfim, para conhecer um pouco mais do trabalho deles. E a gente tem que deixar bem claro para a sociedade caxiense que a sua maioria, são pais de família, correndo atrás do pão de cada dia para levar para dentro da sua casa.
O secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, enfatizou a importância da transparência nos esclarecimentos sobre o caso, em respeito aos familiares e à comunidade. Nós estamos consternados com a situação que aconteceu com a família do Matheus, com a situação que nós tivemos, mas infelizmente é um fato que está sendo apurado a nível da Polícia Civil e certamente vai chegar aos culpados. E quanto à reunião, acho que foi fundamental, uma abertura, uma situação muito boa para a nossa participação do Executivo Municipal em poder relatar o que está sendo feito, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos aperfeiçoando. E a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Segurança, está aberta ao diálogo sempre. O diálogo é fundamental, essa é uma das coisas. A Câmara aprovou em primeiro turno uma mudança na lei orgânica que proíbe o uso de slogans, frases e palavras que promovam períodos de governo vinculadas a símbolos oficiais do município. Foi na sessão da última quinta-feira. O projeto de emenda à lei orgânica de autoria coletiva foi aprovada por todos os vereadores. A medida dá novas orientações para a utilização dos símbolos oficiais da cidade: o brasão, a bandeira e o hino municipal. Se o projeto for aprovado em segundo turno, fica proibida a vinculação de qualquer período administrativo ou autoridade pública a esses símbolos. Por exemplo, um prefeito não poderá adicionar um lema ou um slogan a esses ícones. O projeto ainda passa por mais um turno de votação, com um intervalo de 10 dias e precisa ter aprovação de 2/3 dos vereadores. Outro projeto aprovado por unanimidade altera a redação da Lei de 2016, que criou o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Fica estabelecido que a aplicação das penalidades são previstas no Código de Postura do município. Ainda na manhã de quinta-feira, os vereadores Felipe Gremelmaier, do MDB, e Rafael Bueno, do PDT, ocuparam a tribuna durante o grande expediente. O vereador Felipe aproveitou o momento para falar sobre um projeto de lei que incentiva a utilização de prédios históricos de Caxias do Sul como atrativos turísticos da cidade. O que a gente fez nessa análise toda? Em primeiro lugar, a preocupação com a conservação dos prédios históricos da cidade de Caxias do Sul. E não só com a preservação dos prédios históricos, mas também com a utilização desses prédios, com a utilização perfeita desses prédios, né? Nós temos aqui um debate e uma disputa, muitas vezes, entre CONPAC, Poder Executivo, setor privado, setor público. Fica toda uma dificuldade, até porque a legislação ela é muito ultrapassada, ela não tem agilidade. O empreendedor não tem condições de avançar as suas solicitações. Então, nós desenvolvemos um projeto de lei que ele prevê incentivos fiscais para quem ocupar prédios históricos na cidade de Caxias do Sul. Já o vereador Rafael Bueno trouxe a discussão sobre a atuação da Guarda Municipal e citou casos recentes de furto de fiação e pichações. Eu estou preocupado com o rumo da segurança pública do nosso município. E quando eu falo da segurança, eu falo da base. A presença efetiva da Guarda Municipal onde ela deveria de estar. Nos órgãos públicos, nos prédios, junto com a comunidade. Presidente, aonde estava a Guarda Municipal, D'Ambrós, que não estava vendo lá na Zona Norte um roubo de um telhado na Corporação de Bombeiros? Aonde estava a Guarda Municipal, que não estava rondando a estrutura do SAMAI e que foi roubado 18 toneladas de canos do SAMAI? Aonde estava a Guarda Municipal, que podia ter evitado talvez a morte, porque eles têm armamento, de um cidadão, um agente penitenciário na UPA Zona Norte, que até pouco tempo atrás tinha Guarda Municipal? Líder do governo, está faltando efetivo na nossa Guarda. Veja no próximo bloco, Câmara recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Nós já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o FUNCriança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras.
A Educaritá é uma entidade assistencial que atende crianças em situação de vulnerabilidade social em 2 escolas, nos bairros Fátima e Pioneiro. As crianças recebem cuidados especiais e participam de diversas atividades, assegurando o desenvolvimento de suas potencialidades, criatividade e sociabilidade. O Abraca Bric é o bazar social da Educaritá. Ele recebe doações da comunidade, que são transformadas em fontes de renda para as crianças. Doe, compre, ajude da forma que puder. Entre em contato e veja como é fácil participar. Estamos de volta com Sessão de Notícias. Os vereadores aprovaram uma moção de contrariedade a uma portaria do governo federal que muda regras sobre limites de remuneração para servidores. O debate foi na sessão de terça-feira e agora você confere os principais assuntos apreciados em plenário. No grande expediente, a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, propôs uma reflexão sobre o uso consciente do plástico. Alguns dados foram apresentados pela parlamentar. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o 4º país do mundo que mais produz lixo plástico e recicla somente 2% deste material. Nós temos uma quantidade enorme de plástico sendo despejado nos oceanos, de maneira incorreta no solo. Então é necessário que a gente comece a repensar a forma como a gente utiliza o plástico. Para além de a gente pensar essa questão do consumo, também a questão da reciclagem, do destinamento correto desses materiais, né? Exatamente, né? Infelizmente o Brasil está abaixo da média global, né? E que já é muito baixa. Verifiquem que vários países, Estados Unidos, Irlanda, estão fazendo, né, a reciclagem em torno de 9% desse material produzido. Ainda é muito pouco. E o Brasil tem uma reciclagem de em torno de 2%. Por quê? Porque muitas vezes o plástico não tem um valor econômico interessante, fazendo com que as pessoas não tenham interesse em coletar esse resíduo, né? Diferente do que a gente vê com relação às latinhas, né, o alumínio, que tem amplo recolhimento, né, e que é de fato reciclado, né? Então a gente tem alguns desafios. A vereadora Denise Pessoa, do PT, trouxe mais de um tema no grande expediente. Ela começou falando dos casos de violência ocorridos no último fim de semana na cidade. Um jovem morto em uma abordagem da Guarda Municipal e um agente penitenciário assassinado em uma ação de criminosos para resgatar um preso que era atendido na UPA Zona Norte. Tanto a questão da morte do jovem Matheus, que por ser resultado de uma operação já mostra que a operação não teve sucesso, porque não há como se ter sucesso uma operação em que um jovem morre com um tiro na cabeça. Além disso, também abordei a fragilidade do Estado, que também colocou em risco, e acabou também gerando a morte do agente penitenciário Roman, que também por falta de efetivo, a gente vê que se acabou fazendo um acompanhamento do preso, com uma equipe reduzida e que acabou não dando conta, né, da tarefa de acompanhar esse preso e acabou gerando, né, a morte do Roman. Então, nossos sentimentos aos familiares e também abordei, então, por fim, uma indicação que a bancada do Partido dos Trabalhadores encaminhou, que é referente à vacinação das lactantes, inclusão no grupo prioritário. Então, a gente fez essa indicação, entendendo que no Brasil, infelizmente, é o país que mais lidera a morte de grávidas e puérperas. A gente começou a vacinação já das grávidas e puérperas, mas as lactantes, mesmo que o Ministério da Saúde já tenha a recomendação, ainda não foi iniciado. E a vacinação das lactantes faz com que se proteja 2 pessoas com uma vacina. E essa é a nossa luta aí para que a gente consiga otimizar a imunização no Brasil. Na ordem do dia, os vereadores discutiram uma moção de contrariedade a uma portaria do governo federal que altera regras sobre limites de remuneração para servidores aposentados e militares da reserva em cargos comissionados ou eletivos. A medida permite que esses cargos recebam acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 39.200. Houve ampla discussão entre os vereadores. Favorável ou não às políticas do governo federal, eu acredito que o principal que esta casa deve avaliar é se é possível e justo nós impactarmos 181,32 milhões no orçamento da nossa União num ano de pandemia. De uma pandemia que deixará impactos mesmo quando a gente conseguir vencer esse vírus. Porque o desemprego ainda vai estar aí, a fome ainda vai estar aí. Então o impacto de tanta significância em um momento como esse tem que ser muito bem avaliado por nós. Por isso eu conto com a aprovação desta moção, principalmente pensando na desigualdade que nós enfrentamos
e no desrespeito que vai parecer com essas famílias que passam fome. O vereador Sandro Fantinel, do Patriota, se posicionou contrário ao documento. Ele defende a meritocracia. Eles estão querendo implantar a meritocracia, que é uma coisa que no nosso país tem muito pouco. A meritocracia, ou seja, tu deves ganhar por aquilo que tu fazes, pela tua responsabilidade, pelo teu trabalho e pela tua função. A moção foi aprovada por maioria. Agora, uma cópia do documento será enviada para a Presidência da República, para os ministros da Economia e Casa Civil e para a Advocacia Geral da União. Foi aprovado ainda o projeto do Executivo que altera a lei da criação do Conselho Municipal de Mobilidade. Isso muda a composição do Conselho. 2 projetos de lei para dar nome a locais de Caxias do Sul também foram aprovados. Um nomeia uma área do bairro São Cristóvão como área de lazer Jovelina Zaparoli. E uma via do bairro Desvio Risso recebe o nome de Rua Argeu Ramos da Silva. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado fez uma visita institucional à Câmara Caxiense na manhã da última quinta-feira e a gente acompanhou. Primeiro, o deputado Gabriel Souza, do MDB, presidente da Assembleia, foi recebido pelos parlamentares caxienses no plenário da Câmara. Depois, fez um pronunciamento na tribuna durante a sessão desta quinta-feira. O deputado falou sobre as ações do governo gaúcho que passaram pelo parlamento estadual e citou investimentos que devem vir para a Serra. Ontem, o governador Eduardo Leite apresentou um pacote de investimentos que totaliza 1 bilhão e 300 milhões de reais. Destes, 193 milhões, arredondando, de reais virão para investimentos na Serra Gaúcha. E, além disso, nós teremos um grande pacote de concessões de rodovias, onde a Serra também vai ser muito beneficiada. Inclusive, a Câmara de Vereadores, pelo que me informaram, já marcou audiência pública sobre esse tema, onde a comunidade terá que se envolver, discutir, para entendermos melhor quais são as grandes demandas, não é, da comunidade local e regional nas obras viárias aqui da malha rodoviária. O deputado também se reuniu na sala da presidência com o presidente da Câmara, Velocino Ex, o deputado estadual Carlos Búrigo, do MDB, o vereador Felipe Gremelmaier, do mesmo partido, e a diretora-geral da Casa, Fernanda Paglioli. Diante das dificuldades, das lutas, enfim, da comunidade, de infraestrutura, estamos praticamente abandonados, estradas, buracos, e a gente vê sim, diante disso, que é muito válido a nossa representação dos nossos deputados aqui da região da Serra para que no momento de discutir essas ações, duplicações, possa estar lá nos representando. Eu acredito que foi muito produtivo. A visita faz parte de uma iniciativa da presidência da Assembleia Gaúcha com o objetivo de aproximar a casa das diferentes regiões do estado. As visitas acontecem semanalmente numa espécie de interiorização para ter contato com órgãos públicos, instituições e empresas. Aqui na região, o deputado também esteve em Bento Gonçalves e Farroupilha. Para representar as pessoas, nada melhor do que conhecer de perto seus problemas, suas angústias, suas demandas. Então, é exatamente neste entendimento, né, que tenho levado a Assembleia Legislativa ao interior e a relação tem se aproximado cada vez mais com essas várias instituições públicas e privadas, fazendo com que a nossa representação esteja sempre atualizada e a contento lá na Assembleia Legislativa. Um intervalo agora e a seguir a gente volta para fazer um alerta para a saúde emocional. Já voltamos. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Só em 2020, quando a pandemia começou, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, fez mais de 3 milhões de atendimentos no país.
A nossa equipe conversou com o pessoal do CVV aqui de Caxias para entender melhor como são esses atendimentos. E esse papo você confere a partir de agora. O CVV é um serviço voluntário de apoio emocional, de prevenção ao suicídio. Ele atende de forma voluntária, gratuita, para as pessoas que precisam e querem conversar. Em Caxias do Sul, há 9 anos, existe uma equipe que faz esse atendimento no município de Caxias do Sul. Hoje a gente recebe, então, a participação do João Erni, que ele é voluntário na área da comunicação do CVV Caxias. João, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo à Sessão de Notícias aqui da TV Câmara. Muito obrigado, Carol, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre a nossa causa e sobre a nossa instituição. João, aproveito e já faço a pergunta para ti. A gente sabe que são muitos atendimentos realizados em 2020. Em 2021, provavelmente esses atendimentos continuam altos, até porque a pandemia vem numa crescente. Como lidar com esse desafio de trabalhar, de fazer um atendimento voluntário, de escutar as pessoas num momento que é tanta tristeza que a gente percebe? Com essa pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais retraídas, se recolheram em si, e as pessoas que têm uma tendência a encarar o sofrimento de uma maneira mais forte, como depressão, ansiedade, a própria solidão, eles recorrem a alguns caminhos. E o CVV é um serviço humanitário. Então, eles recorrem até nós. Nós, em Caxias do Sul, somos hoje em torno de 40 voluntários, onde a gente atende de forma gratuita, como você falou, e também nós procuramos explorar ou ir para o campo da confiança, né, do respeito, do sofrimento dessas pessoas, e também na confiança. Caxias do Sul, dentro desses números que você fala, nós recebemos em média de 1.400 ligações dia. Nós temos plantões 24 horas pelo telefone, e em virtude da pandemia, o CVV também criou o atendimento remoto, ou seja, as pessoas atendem de casa, que hoje já representa 69% das nossas ligações. Com a pandemia, o que mudou? O tempo das ligações. Antes as ligações eram em média meia hora, de 15 minutos a meia hora. Hoje é de 1 hora para mais, né? Então as pessoas sentem necessidade de falar, as pessoas sentem e usam o serviço do CVV porque nós fizemos um curso de qualificação de escutatória, baseado em Rubem Alves, principalmente, onde nós usamos mais a escuta do que a fala. Se você também me perguntar quais os motivos que as pessoas ligam para o CVV, um dos principais fatores é a depressão, que se ampliou com essa questão aí da pandemia. Sim, o isolamento social, né? O isolamento social, fim de relacionamentos, a agressividade dentro de casa, assim, todas essas mazelas que a sociedade tem caem no CVV. Por isso que nós temos que estar bem preparados. O fato de a gente ter uma campanha hoje que se chama Setembro Amarelo, justamente para conversar sobre suicídio, faz com que a gente tire um pouco desse tabu, né? Porque, inclusive, nós, comunicadores, na escola de jornalismo foi ensinado, né, que não se deveria noticiar o suicídio porque poderia incentivar o suicídio, mas hoje a gente percebe que essa lógica é ao contrário, tem que ser conversado sobre isso justamente para ajudar as pessoas. Quanto mais se falar sobre e quanto mais se estudar sobre, a tendência é que baixem os números. Por exemplo, a AIDS era um tabu, começaram a trabalhar em cima, fazer campanhas, vem caindo. Se eu sou um pouco, talvez, um pouco mais velho que você, digamos assim, mas eu me lembro que se morria de sarampo, morria-se de catapora, e aí foi se trabalhando em cima, foi se falando em cima. A mesma coisa acontece hoje com a Covid. O que está acontecendo? Estão trabalhando, desenvolvendo vacinas, falando sobre. Tudo que se fala, tudo que se bota para fora, a tendência é que se venha a solução. Agora, silenciar não adianta. É lógico que vocês, repórteres, nós do CVV, não vamos estar lá filmando uma pessoa ou coisa do... Nós temos isso internamente, nós temos.
até para a gente saber quais são os meios para se chegar ao suicídio, para a gente poder atacar, ou poder conversar e poder estudar. É um assunto cercado de tabus, como você fala, mas se a gente não falar sobre, nunca vai se ter uma solução. A gente conversa muito com a comunidade científica, né, de quais são os caminhos, quais são as alternativas que se pode dar. Mas no atendimento, a gente não dá opinião, a gente não dá direcionamento, a gente não dá conselho, porque a pessoa já sabe o que ela tem internamente, a gente apenas ouve, né? A gente ouve com qualidade, essa é a diferença, né? Eu entendo que vocês falam muito do não julgamento, né? E isso é muito legal, porque existe todo um lema em cima do CVV nesse sentido, mas já que a gente tem telespectadores nos assistindo, o que a gente poderia indicar para os familiares ao redor dessa pessoa? Porque no momento que você vê uma pessoa em sofrimento, que você consegue identificar uma pessoa em sofrimento, se você pegar na mão dessa pessoa e disser para ela assim, olha, isso vai passar, isso vai melhorar, você é bonita, você é isso, você é aquilo, não é esse o caminho. A gente tem que pegar na mão e dizer, eu estou aqui, você não está sozinho. A partir desse momento, eu faço parte desse teu sofrimento e quero te ajudar. Então, é uma técnica mais ou menos assim, se você disser que ela tem tudo, que ela é bonita, que ela é isso, que ela é aquilo, você leva para cima, e no outro dia vai passar e não passa, a situação fica pior. Então, o grande segredo de um familiar quando identifica, claro, depois encaminhar para a ajuda de especialista em emoções, psiquiatra, psicólogo, assistentes sociais, não é? Pedir ajuda. Mas o mais fundamental, o fundamental, assim como nós queremos, é alguém que esteja do nosso lado. Isso é importante. É isso. João, muito obrigada pela sua participação aqui no Sessão de Notícias da TV Câmara. Lembrando, gente, que para o atendimento, a prestação de serviço do CVV é por telefone, no 188, por e-mail ou pelo chat online 24 horas. Obrigada, João Erni, que é voluntário da comunicação do CVV Caxias. É contigo agora, Grace. Obrigada, Carol. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara fez o plantio de uma árvore aqui no Parque dos Macaquinhos na tarde desta sexta-feira. A ação foi em comemoração à Semana do Meio Ambiente. A ação teve a presença de vereadores e autoridades da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do município. O vereador Adriano Bressan, do PTB, representante da comissão, destacou os cuidados para fazer o plantio de árvores. E a importância que temos uma árvore na vida das pessoas, na vida da nossa cidade, mas que temos que ter responsabilidade na hora do plantio. E assim a gente poder, de alguma forma, que ela venha nos beneficiar e que nós possamos cuidar dela também. O presidente da Câmara, Velocino Ex, foi quem ajudou a colocar a planta na terra. Aqui na cidade vivemos uma situação um pouco diferente. A gente vê também por demandas que nos chegam nos nossos gabinetes a toda semana, todo dia, de situações diferentes. Eu acredito, como já foi pontuado aqui, que ali atrás foram plantadas muitas árvores e precisa, mas árvores com espécie não adequada para aquele certo local. E hoje o que vemos na nossa cidade? Mais que a metade das árvores sequestradas, porque não tiveram aquela visão de plantar cada árvore no lugar certo, no lugar certo. Segundo a SEMA, Caxias do Sul tem muitas plantações indevidas que acabam impactando na infraestrutura da cidade. Por isso, foi criado o Plano de Arborização Urbana Municipal, que deve orientar a população sobre a maneira correta de plantar árvores. É um plano que dá todo o regulamento para fazer o plantio das novas árvores para manter a arborização urbana. Então, toda árvore que for plantada é embasada em cima desse estudo, desse plano que nós temos hoje na cidade de Caxias do Sul. Aqui, eles plantaram o ipê roxo, porque precisa de bastante espaço para crescer. Você ficou com vontade de plantar uma árvore? Atenção! É necessário orientações e saber qual a espécie adequada. As orientações dos técnicos consideram as possíveis interferências que essas árvores podem causar durante o crescimento. Por exemplo, quando estão em locais impróprios, podem danificar ruas, calçadas, placas e fiação elétrica, como é o caso de espécies de grande porte ou com longas raízes. Nós temos da questão das frutíferas nativas, né? Nós temos o araçá amarelo, nós temos a pitangueira, nós temos o guabiju,
nós temos a goiaba serrana, que são espécies de crescimento lento e são espécies pequenas. Então, próximo de rede elétrica, de marquise, seriam as espécies recomendadas. Aí nós temos outras espécies que são de crescimento mais rápido, que atinge grande porte, né? Que aí tem a questão dos ipês, os jacarandás, os áceros, os próprios plátanos. Enfim, tem várias espécies que daí tem crescimento rápido, precisam de um espaço maior para se desenvolver e precisam de um canteiro maior também, né? De um passeio público maior e espaço aéreo maior, não pode ter incidência de rede elétrica. É graças à natureza que a gente tem qualidade de vida, que a gente tem a vida, né? Então eu acho que hoje é um dia muito simbólico, muito importante, é o encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente, de plantar uma árvore, de dizer o quanto é importante a vida, né? E de deixar isso como um legado para os nossos filhos, os nossos netos, né? Da importância da gente respeitar o verde e cuidar da natureza, né? A partir de hoje, a gente mostra aqui no Sessão de Notícias alguns dos temas que irão movimentar o Legislativo na próxima semana. É a agenda parlamentar. Na segunda-feira, tem reunião pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O tema em discussão é Trabalho Infantil, um desafio para ser enfrentado. Vai ser a partir das 9 horas da manhã. Na quarta-feira, são 3 eventos na casa. Às 10 da manhã, a Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados Pessoais realiza reunião pública para fazer a divisão dos grupos de trabalho da frente. Às 2 da tarde, a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social discute operações de combate a aglomerações. Às 7 horas da noite, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação realiza uma palestra virtual. O tema é as altas habilidades e superdotação no ambiente escolar, a identificação das mentes brilhantes. E na quinta-feira, dia 17, a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária realiza a audiência pública com o tema CODECA, Demandas e Desafios, a partir das 2 horas da tarde. Todas essas reuniões você pode acompanhar na programação da TV Câmara e nas nossas redes sociais. Bom, gente, a edição de hoje do Sessão de Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana, às 8 da noite, aqui na TV Câmara. Até lá!